Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar da constante de equilíbrio, né? Então, equilíbrio químico é quando a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa, certo? Você fala certo, fácil, extremamente fácil. E o que é a constante de equilíbrio K? K maiúsculo, tá, gente? O K minúsculo é a constante da velocidade. O K maiúsculo é a constante de equilíbrio. É uma relação entre as concentrações ou as pressões parciais, lógico, né, dos participantes da reação que está em equilíbrio. Aí é legal você entender que a constante de equilíbrio, ela prevê a extensão da reação. Quando eu falo isso, muitas pessoas se perguntam, como assim prevê a extensão? Ela dá uma noção do rendimento. Como assim? Se a constante for bem elevada, significa que eu tenho muito produto. Se a constante for muito pequena, significa que eu tenho pouco produto. Então, ela dá uma noção básica para a gente se você vai ter uma formação de muito ou pouco produto. É isso que eu quero dizer, prever a extensão da reação. Beleza até aqui, gente? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Nós vamos deduzir a fórmula da constante. Ô Gabi, eu vou precisar deduzir sempre? Não, eu estou deduzindo para que você entenda da onde vem a fórmula, tá? Então, para você entender de uma maneira fácil, clássica, tranquila, eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma reação dita elementar. Todos e todas sabem que uma reação elementar é uma reação que ocorre em uma única etapa. Tudo bem. Como que eu vou ter a velocidade da reação direta, né, que eu vou chamar de V1? Então, a velocidade V1 vai ser a velocidade da direta, né? Vai ser K1, né, a constante de proporcionalidade, vezes a concentração de A, elevado a Azinho, que é seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de B, elevado a Bzinho, que é o seu coeficiente estequiométrico. Isso é a lei, a expressão, a fórmula da velocidade da reação direta. Tá. E agora eu vou falar da velocidade da lei, da fórmula da reação inversa. Como vai ser, né? Vai ser V2, olhem só, V2 vai ser igual a K2, né? Que é a constante de proporcionalidade, vezes a concentração de Czão elevado a Czinho, que é o seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho. Bom, nós temos aqui a expressão da direta e a expressão da inversa. Bom, nós sabemos que no equilíbrio a velocidade da direta e da inversa elas são iguais. É isso que eu tenho no equilíbrio. Então vamos substituir. O que é V1? V1 é K1 vezes concentração de Azão elevado a Azinho vezes concentração de Bzão elevado a Bzinho. Isso é V1. Isso vai ser igual a V2. O que é V2? K2 vezes a concentração de Czão elevado a Czinho vezes Dzão elevado a Dzinho. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as constantes, deixar de um lado e pegar as concentrações, deixar do outro? Vamos! Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o K2 e vou passar dividindo. Vai ficar K1 dividido por K2 igual concentração de Czão elevado a Czinho vezes concentração de Dzão elevado a Dzinho e Azão, Bzão, eu vou passar dividindo aqui. Eu vou ter isso. Você fala, beleza. Só que olha só que detalhe. K1 dividido por K2. Eu tenho duas constantes. Uma constante dividida por outra constante. Vai dar o quê? Vai dar a minha outra constante. Vai me dar o meu Kc. O que é o Kc? É a constante de equilíbrio. É a constante de equilíbrio quando eu estou trabalhando com concentrações mol por litro. Então, eu vou ter o Kc. O Kc vai ser Czão elevado a Czinho, a concentração de Czão elevado a Czinho, vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho, pela concentração de Azão elevado a Azinho, vezes a concentração de Bzão elevado a Bzinho. Reparem. Czão, Dzão, produtos. Azão, Bzão, reagentes. Então, eu posso dizer a vocês que de modo geral, o Kc é quando eu tenho a concentração dos produtos no equilíbrio. Por favor, no equilíbrio. Então, eu tenho lá a reação atingiu o equilíbrio. As concentrações no equilíbrio que vão entrar aqui, tá? São as concentrações no equilíbrio que entram aqui. São as concentrações no equilíbrio, tá bom? Então, a fórmula do Kc vai ser concentração dos produtos no equilíbrio, elevado a seus coeficientes,
Tudo isso dividido pela concentração dos reagentes no equilíbrio elevado aos seus coeficientes, né? Eu vou ter isso de fórmula geral. E Kc é quando a gente trabalha em mols por litro. É importantíssimo você lembrar que Kc não entram substâncias sólidas nem solventes puros, né? Vocês vão ver, quando tiver a água como solvente, ela também não vai entrar. Nós vamos estudar a água mais a fundo, né? Quando a gente for estudar o Ka e o Kb, o Ki, né? Quando a gente estuda a constante de ionização. Bom, mas agora você tem que lembrar que substâncias sólidas não entram, porque a concentração de um sólido não se altera, no começo e no fim é igual, ela é constante. E eu já provei isso para vocês quando eu dei lá o mecanismo das reações em etapas, reações elementares, reações não elementares, a fórmula da velocidade, eu provei isso para vocês. Então, Kc, né, não entram substâncias sólidas, por favor, não esqueçam disso, por favor, não esqueçam disso. E também não entram solventes puros. Água líquida do lado dos reagentes, né? Água líquida do lado dos reagentes não vai acabar entrando porque é um solvente, né? Por exemplo, eu pegar HCl mais água dando H3O mais Cl menos, né? Ou a água ali não entra. Bom, então todos e todas até agora entenderam que para que eu calcule, né, a fórmula do Kc é a concentração dos produtos no equilíbrio elevado aos coeficientes dividido pela concentração dos reagentes no equilíbrio elevado aos coeficientes, né? Isso é importantíssimo você lembrar que é no equilíbrio, concentrações no equilíbrio, beleza? Então eu vou falar de Kp. O que é o Kp? O que é o Kp? É importante você entender o Kp. O Kp, você fala C, concentração mol por litro. E o P? O P é de pressão, pressão, pressão. Então, meus amores, quando você tem gases no equilíbrio, você vai ter esses gases exercendo pressões no equilíbrio. Então, a fórmula do Kp, você vai colocar as pressões parciais dos produtos no equilíbrio, pressões parciais no equilíbrio, elevado aos coeficientes, dividido pelas pressões parciais dos reagentes no equilíbrio, elevado a seus coeficientes. Como eu peguei aqui, eu posso fazer a minha fórmula assim, né? Eu não peguei lá na reação A mais B dando C mais D. Se eu considerar que está todo mundo no estado gasoso, né? Está todo mundo no estado gasoso, seria a pressão de C vezes a pressão de D, elevada a seus coeficientes, dividido pela pressão de A vezes a pressão de B, elevada a seus coeficientes, tá? Bom, Gabiru, eu consigo calcular também concentração mol por litro de gás? De gás, tudo bem. Então, gás entra no Kc, tá? Gás entra, né? O que não entra no Kc são substâncias sólidas, né? E solventes puros, né? E aí você entende, né, que Kp é quando você trabalha com pressão parcial, ou seja, no Kp só entra gás, no Kp só entra gás, tá? O gás pode entrar no Kc? Pode, porque eu consigo calcular a concentração mol por litro de gás, tudo bem. Mas se eu for calcular Kp, só entra gás. Gabiru, Kc e Kp vão ser sempre iguais? Não, né, gente? Não, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não. Então, você no Kc está relacionando concentrações, né, no equilíbrio, e no Kp você está relacionando pressões. Tudo bem? Então, basicamente, eu não posso falar que vão ter os mesmos valores. Isso é muito importante. Bom, para que você entenda de tudo isso de uma maneira mais fácil, eu vou dar aqui um exemplo. Eu vou dar um exemplo clássico, né, que é a formação da amônia. Vamos imaginar que eu tenha num balde, né, num recipiente fechado, em equilíbrio, N2, tudo bem? H2 e amônia. Tá aí o desenho. Vamos supor que no equilíbrio, eu tenha essas concentrações. No equilíbrio, o sistema já está no equilíbrio. Vocês estão acompanhando? O sistema já está no equilíbrio. Então, nesse exato momento, eu quero o valor de Kc. Você fala, como que eu farei isso, né? Essa é a pergunta dos campeões. Bom, preste atenção em mim. Eu tenho as concentrações aí de cada um dos meus participantes, do N2, do H2, da amônia, e eu quero o valor de Kc. Então eu começo fácil. Eu tenho as concentrações. Eu vou falar que a fórmula do Kc vai ser
concentração de amônia elevado ao quadrado, dividido pela concentração de N2 elevado a 1, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Ai, meu Deus do céu, por que isso? Repare, amônia, produto, por que elevado ao quadrado, que aqui é 2, dividido por N2, por que N2? Reagente, elevado a quanto? A 1. Olha só, elevado a 1, vezes concentração de H2, elevado ao cubo, porque é o cubo, que aqui é 3. Então, feito isso, eu tenho a fórmula da expressão, eu tenho a fórmula aí da constante de equilíbrio. Agora eu quero saber o seu valor. O que que eu faço? Eu venho aqui e substituo os valores. Quando eu substituo os valores, eu faço a conta e eu chego aqui em 0,125. 0,125 o quê? Aí você vai perguntar para mim qual é a unidade. É uma coisa lógica, todo mundo me pergunta a unidade, é clássico isso. Aí tem o detalhe, gente. Constante de equilíbrio para ensino médio, a gente não trabalha com a unidade. Cada reação vai ter a sua unidade. Tanto para KC quanto para KP vai ter a sua unidade. Então, no ensino médio, o vestibular não cobra unidade de constante de equilíbrio. Isso é muito importante, tá? Se você for fazer uma graduação que tenha química, né, você vai ver que lá a constante de equilíbrio tem unidade, sim. Não estou falando que não tenha, estou falando que no ensino médio a gente não estuda isso, tá bom? Bom, falado isso, eu vou dar o segundo exemplo. Eu calculei o KC, agora eu vou calcular o KP. Imagine que eu tenha N2O2 e NO em equilíbrio. E as pressões parciais desses caras aí, desses participantes, são essas. Ele me dá as pressões parciais no equilíbrio. Já está tudo no equilíbrio, tá? Já está tudo no equilíbrio. E eu quero o valor do KP. Como que eu faço isso, né? Bom, eu tenho aqui as pressões parciais e a fórmula do KP vai ser essa. Pressão de NO elevado ao quadrado, ó, NO é produto, quadrado porque aqui é 2, dividido pela pressão de N2 elevado a 1, porque 1, aqui é 1, vezes a pressão de O2. Você fala, só isso, Gabi? É muito fácil. Graças a Deus, meus amores, que é muito fácil. Então, nesse momento, eu venho aqui, substituo os valores e encontro, né, aqui, basicamente, a fórmula. E depois da fórmula, eu encontro o valor 0,05. Professor, é muito fácil. E a unidade? De novo, tem unidade, só que a gente aqui não acaba estudando. Beleza, moçada? Então, é importante, né, vocês entenderem que KC você trabalha com concentrações mol por litro e KP você trabalha com pressões parciais, no equilíbrio, sempre no equilíbrio. Vocês estão acompanhando, gente? Olha só o que eu estou falando para vocês, é tudo no equilíbrio. Até aqui, tranquilo? Você fala, Gabi, até aqui, sussa, dá para continuar, beleza. Esse comecinho não é difícil, dá para ir numa tranquilidade. Tenha calma que vai dando certo, tá bom? Vamos devagarzinho, tá? Moçada, às vezes você tem o KC de uma reação e quer o KP. Às vezes você tem o KP e você quer o KC. Tem como você conseguir descobrir o KC através do KP ou vice-versa? Tem! Como que tem? Você pode calcular o KP a partir do KC ou o KC a partir do KP. Para isso, você precisa, infelizmente, decorar essa fórmula. Tudo bem que essa fórmula aparece muito pouco nos vestibulares, né? Nos últimos anos, nos últimos anos caiu muito pouco, né? Falar que nunca caiu é mentira, porque caiu na FUVEST uns tempos atrás, mas aparece muito pouco. Mas eu gosto de mostrar. KP é igual a KC vezes RT delta N. O KP você sabe o que é. O KC você já sabe. O R você também já sabe, que é a constante universal dos gases, que você está trabalhando em ATM. Você até decorou 0082, não precisa decorar, mas você decora, né? Pois o vestibular é obrigado a te dar. O T você sabe que é a temperatura em Kelvin, você decorou isso também. E o delta N é o problema. O delta N, moçada, você vai pegar os coeficientes estequiométricos dos produtos gasosos, e fazer menos os coeficientes estequiométricos dos reagentes gasosos. Só entra gás. Professor, tá ruim a explicação. Melhora. Como que a gente melhora as coisas? Com um exemplo.
Olha só, o cara fala assim, considere a reação carbono sólido mais CO2 gasoso dando 2 mols de monóxido de carbono. Beleza. Kc, 0,125. E ele fala assim, sabendo que tal reação encontra-se em equilíbrio a 100 Kelvin, calcule o valor de Kp. Fala, opa, como que eu vou me virar? Primeira coisa, eu sei que se eu tenho Kc e quero Kp, eu preciso fazer o quê? Esta relação. Você fala, até aí tudo bem, eu vou ter que decorar isso, é mais uma fórmula que eu tenho que decorar. Beleza. Bom, o ΔN, 2 menos 1. Senhor, não entendi. Repare, ó, esse 2 que eu deixei aqui, ó, é esse daqui. É o coeficiente estequiométrico dos meus produtos gasosos. Só tem esse, tá? Menos 1. Esse 1 é esse. Por quê? Só entra quem? Gás. Então eu peguei o coeficiente estequiométrico do reagente. 2 menos 1 dá quanto? Gabiru, dá 1. Então agora ficou fácil, extremamente fácil para você, eu e todo mundo. Porque você tem que Kp é igual a 0,125, que é o valor do Kc, vezes 0,082. O exercício tem que dar isso. Eu só não dei aqui porque eu estou dando aula, né? Então eu já posso falar, mas o exercício tem que dar o valor da constante, vezes a temperatura, que também tem que dar, né? Elevado isso a 1, porque ΔN vale 1. Faço a contica e chego que o Kp vale 1,025. Olha só que legal, a partir do Kc eu encontrei o meu Kp. Até aqui, crianças lindas, maravilhosas, tranquilo? Posso continuar? Tá de boas? Então agora eu vou falar um negócio chamado quociente reacional. Gente, olha só, isso é muito importante porque o pessoal confunde demais com a fórmula do Kc ou do Kp. Calma, olha, respira, olha pra mim, tá? Olha pra mim. Moçada, quando você precisa descobrir se aquele sistema já alcançou ou não o equilíbrio, você vai calcular o Q, que é o quociente reacional. Se o valor do Q for igual ao valor do K, da constante de equilíbrio, beleza, o sistema está no equilíbrio. Se for diferente, o sistema não está no equilíbrio. Então isso é importante demais. Só que agora, repare só o detalhe. Qual é a fórmula geral do quociente reacional? Presta atenção, ó. QC, quociente reacional em termos de concentrações molares. É a concentração dos produtos em um determinado instante elevado a seus coeficientes. Repare, dividido pela concentração dos reagentes em um determinado instante elevado a seus coeficientes. Gente linda do meu coração, repare no detalhe. Aqui eu coloquei um determinado instante. Quando você coloca a constante, você trabalha com a concentração no equilíbrio. Aqui, esse instante, eu não sei se já está no equilíbrio ou não. Pode ser que já atingiu o equilíbrio ou não. Então, as fórmulas se parecem, mas são diferentes. Elas lembram umas às outras, mas são diferentes. Você não pode confundir a fórmula do quociente reacional com a fórmula da constante. Isso me dá tremedeira, porque as pessoas confundem. Posso fazer um exemplo? Exemplo, olha só, considere a reação. Ó, ele me deu o Kc, ele falou, ó, o Kc dessa reação vale 216, tá? Então, quando essa reação está no equilíbrio, a uma dada temperatura, o Kc vale 216. É uma coisa importante vocês entenderem, uma coisa extremamente importante vocês entenderem uma coisa, ó, isso é demais de importante. Quando você tem uma temperatura, você tem um valor de K. Se você mudar a temperatura, esse K muda. Mas isso vai ser cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então vamos lá. Agora imagine a seguinte situação. Em um dado instante, sei lá, eu não sei, eu tenho essas concentrações. Ele escreveu em algum momento, ele escreveu que estava no equilíbrio. Repare este exemplo, os exemplos anteriores que eu dei. Está no equilíbrio? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí o que eu faço? Você fala, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou descobrir se isso está no equilíbrio ou não? Aí você pensa assim, ó, presta atenção, devagar. Para você descobrir se isso está no equilíbrio ou não, você calcula o quociente reacional, que é o tal do QC. Ô Gabriel, e se fosse pressão? Calcularia o QP. Eu pegaria as pressões parciais naquele instante e compararia com o KP, né? QP eu comparo com KP, QC eu comparo com KC. Então, QC com KC, até parece que é a mesma coisa, né? QC com KC e QP com KP. Então, olha aí só.
Eu sei o seguinte, presta atenção, a fórmula do Kc, da constante de equilíbrio, é essa. Concentração de N2O4 elevado a 1, essa concentração é no equilíbrio, isso é no equilíbrio, dividido pela concentração de NO2 elevado ao quadrado no equilíbrio. Isso, quando está no equilíbrio, tudo dá 216, tá? Só que eu tenho essas concentrações aqui. Eu não sei se isso está no equilíbrio ou não, pode ser que ainda o sistema não atingiu. Como que eu faço? Eu pego e calculo o QC, o quociente reacional. Aí você olha essa fórmula e fala que é igual a essa. Aí eu tremo, eu fico nervoso. Por quê? Não é a mesma coisa. Essa fórmula aqui, você vai usar as concentrações num determinado instante. Pode ser que esse instante já tenha atingido o equilíbrio, mas pode ser que não. Então, eu não posso falar isso ainda, eu vou descobrir. Então eu pego as concentrações naquele instante e faço aqui substituição. Na hora que eu faço substituição, eu descubro que isso está me dando 10. Poxa vida, 10? 10 é diferente de 216. Você fala, gênio. Então, se é diferente, significa que o sistema ainda não atingiu o equilíbrio. E para o sistema atingir o equilíbrio, vou fazer uma pergunta para vocês. Aí a pergunta é top. O sistema tem que ir mais para a reação direta ou para a reação inversa? Fala, bom, 10 para chegar em 216 tem que aumentar. Aumentar significa que eu tenho que fazer o quê? Aumentar a concentração de N2O4. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Esse sistema tem que ir para a minha reação direta. Tem que fabricar mais N2O4 e assim eu consumo mais NO2, né? E assim o sistema atinge em equilíbrio. Então ele tem que ser deslocado para a direita, né? Eu tenho que fabricar mais, né, N2O4. Então eu vejo que nesse instante aqui, com essas concentrações, né, o meu sistema ainda não atingiu o equilíbrio. Se está diferente, é porque o sistema não atingiu o equilíbrio. Então, você não pode confundir o Kc com o QC, tá bom? Vocês viram que eu dou uma ênfase bastante, porque eu fico preocupado, porque isso aparece nos vestibulares. A Unesp ama isso, a Unicamp ama esse tema, e o pessoal às vezes acha que QC e KC é a mesma coisa, e aí não dá, não tem como você fazer isso, tá bom? Bom, falado isso, dito isso, eu preciso fazer algumas considerações. Considerações sobre a constante. Vamos ver o que acontece com a constante de equilíbrio quando você inverte a reação. Eu tenho a reação A2 mais B2 dando 2AB. Tá, eu tenho aqui a expressão da constante, que vai ser AB elevado ao quadrado dividido por concentração de A2 vezes a concentração de B2 elevado tudo a 1, que são os coeficientes estequiométricos. Inverte essa reação. Você fala, é fácil, Gabi, é fácil. 2AB dando A2 mais B2. Isso vai ser o Kc'. Você fala, Gabi, qual vai ser o Kc'? Muito simples, ó, muito simples de verdade. Ó. Você vai ter aqui concentração de A2 elevado a 1 vezes a concentração de B2 elevado a 1 dividido pelo AB elevado ao quadrado. Tá. Eu quero provar um negocinho mais para vocês. Eu vou pegar isso daqui, ó, AB ao quadrado, e vou passar para cá dividindo. Vai ficar Kc dividido por AB ao quadrado igual a 1 dividido por A2 vezes B2. Você fala, tá bom. Agora eu vou pegar isso daqui, vou passar para cá e vou pegar o Kc e vou passar para lá. Tá. Vai ficar como isso? Vai ficar A2 vezes B2 dividido por AB ao quadrado é igual a 1 sobre Kc. Ô, Gabi, eu já vi isso, hein? Eu já vi isso daqui. Ai, isso é o Kc'. O Kc', ou seja, a constante da inversa, ela é sempre igual a 1 dividido pelo valor de Kc. Então, se, por exemplo, isso aqui fosse 100, o Kc' seria 1 sobre 100. Então, quando você inverte a reação, o seu novo valor da constante, que nós chamamos de K', né, no caso aqui Kc', vai ser o quê? Né? Vai ser 1 dividido por aquele valor da constante que você tinha antes de inverter, tá bom? Isso é muito importante para vocês aí, tá? Não esqueçam disso. Então, se você inverter a reação, basta você pegar o número 1 e dividir pelo valor que você tinha ali na sua constante, tá bom? Fica fácil, extremamente fácil para você, eu e todo mundo. Vamos a mais uma consideração. Quando você multiplica os coeficientes de uma reação por um número qualquer, aí eu coloquei n para representar um número qualquer. Para você entender, eu pego
a mesma reação. A2 mais B2 dando 2AB. Tá, eu tenho aqui a expressão que eu já falei. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar esta reação por 2. Será que a constante continua o mesmo valor? O que acontece com a constante? Então, ao multiplicar por 2, eu vou ter 2A2 mais 2B2 dando 4AB. Porque aqui eu multipliquei tudo por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Morreu? Tá. Faça a fórmula do KC aqui, linhas. Fala, ai, Gabi, então tranquilo, né? Ó. AB elevado a 4 dividido por A2 elevado a 2 vezes a concentração de B2 elevado a 2. Qual o problema? Não tem problema nenhum, Gabriel. Tá. Vamos fazer um negócio, vamos fazer uma jogada matemática aqui comigo? Vem comigo, ó. Dá para melhorar isso aqui? Você fala, dá para eu escrever assim, ó. Dá para eu escrever AB ao quadrado dividido por A2 vezes B2, tudo isso elevado ao quadrado. Você fala, dá no mesmo, né? Escrever assim, dá no mesmo. Tá, só que olha, o que é isso, crianças? Ah, é o KC. Então eu falo que o KC' vai ser o meu KC elevado ao quadrado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se eu multiplicar os coeficientes todos por 2, o meu novo valor da constante vai ser elevado ao quadrado. Se eu multiplicar por 3, vai ser elevado ao cubo. Se eu multiplicar por 4, vai ser elevado à quarta. Quem perguntou isso? A Unicamp já perguntou isso. O pessoal não entendia isso. Aqui eu provei para vocês. O valor da constante, ela depende do balanceamento da reação. Então, se você multiplicar todos os mundos lá por 5, o seu novo valor da sua constante vai ser aquele que você tinha elevado à quinta. Isso é extremamente importante para que você entenda, tudo bem? Então, você não pode esquecer. Então, se você multiplica por n, o novo valor da sua constante vai ser aquele que você tinha elevado a n. Beleza até aqui? E a última consideração da aula, para que nós possamos assim depois fazer os exercises. Então, vamos lá. Olhem só para mim. Quando você tem reações sucessivas, né? A2B dando A mais AB, e aí o AB dando A mais B. Peguei reações genéricas para vocês entenderem. E se você somar, né? Se você somar estas reações, olhem só, você corta AB com AB, certo? Você chega na reação global. Tá bom, você fala, beleza. Faça a fórmula, a expressão do equilíbrio, aí a fórmula da constante, a expressão da constante aí de cada uma das etapas, da etapa 1, da etapa 2 e da reação global. Então vamos lá. Da etapa 1 vai ser a concentração de A vezes a concentração de AB dividido pela concentração de A2B. Você fala, tranquilo, produto pelo reagente. Aí, Gabriel, como é fácil? Tá, Karma. Faça a fórmula aí do equilíbrio da segunda etapa. Aí você fala, concentração de A vezes a concentração de B dividido por AB. Tranquilo, não tem problema nenhum. Você fala, da hora. Faz aí a fórmula do equilíbrio da global. Você fala, Gabriel, A ao quadrado vezes B dividido por A2B. Tudo bem. Reparem numa coisa. Esse K3 é a constante de equilíbrio da global, certo? Como que eu posso chegar nele a partir das etapas? Essa é a pergunta dos campeões. Porque vocês estão acostumados a trabalhar com ΔH, que é soma, não é? Mas e aqui? É soma? Toma cuidado, não é soma. Aí não é soma? Não. Você vai ver que se você pegar esse e esse, o que você tem que fazer com as constantes das etapas para chegar na constante da global? O que você tem que fazer? Ó, aqui eu tenho K1, aqui eu tenho K2. Quando eu multiplico K1 por K2, eu corto AB com AB. Vocês estão vendo? Eu vou chegar no quê? Eu vou chegar no K3. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, que a constante da global, ela é igual à multiplicação das constantes das etapas. Decorem isso. A constante da global é igual à multiplicação das constantes das etapas. Então, se eu volto aqui, eu falo assim, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que isso aqui tenha valor igual a, sei lá, chutar um número qualquer, 2, e aqui tem um valor, sei lá, igual a 10. Então eu sei que K3 vai ser K1 vezes K2,
Então, K3 vai ser aqui 2 vezes 10. Então, K3 vale quanto? Vale 20. E isso é muito importante, tá? Porque eu sei que todos e todas estão habituados a somar, porque a gente trabalhou com ΔH até agora. Mas agora, constante não é assim. E eu provei para vocês que o valor da constante da global é igual à multiplicação das constantes das etapas. Beleza, meus amores? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!